Conversando aqui sobre a análise interna do texto sobre a apreensão, é importante notar que existem diferentes graus, diferentes níveis de apreender, de capturar o significado da superfície de um texto. É possível afirmar que existe uma apreensão por paráfrase, que existe uma apreensão por resumo e que existe também uma apreensão por inferência. E cada uma está associada a diferentes habilidades do leitor. No caso da paráfrase, isso acontece quando o leitor consegue traduzir com as suas próprias palavras aquilo que ele acabou de ler em um texto. Essa tradução com suas próprias palavras, com seu próprio vocabulário, é um modo de demonstrar domínio a respeito daquele conhecimento que o texto transmitiu. Já a apreensão por resumo é aquela que nós fazemos quando, após a leitura de uma página, nós conseguimos apontar quais são ali os elementos fundamentais, centrais daquela página. É um treino que pode fazer com que muita gente melhore a sua leitura. Após a leitura de uma notícia, após a leitura de um artigo de opinião, você é capaz de, em poucas palavras, dizer o que aquele texto te transmitiu? Conseguir fazer isso é apreender por resumo aquilo de que o texto trata. Já uma apreensão, um nível de apreensão um pouco mais elaborado, é o da inferência. Isso acontece quando, relacionando passagens do texto, o leitor consegue chegar a conclusões que ficaram implícitas no texto, que o texto não chegou a verbalizar, mas que ele permite concluir, que ele permite inferir. Bom, para exemplificar de modo sucinto esses níveis de apreensão, eu te convido a ler esse fragmento de texto que serviu para uma questão do Enem há alguns anos atrás. Bom, é um texto publicado, como você vê aqui na fonte, pela Revista Brasileira de Psiquiatria, e ele trata do seguinte. Há cerca de 10 anos, estimava-se que 11,2% da população brasileira poderiam ser considerados dependentes de álcool. Esse índice, dividido por gênero, apontava que 17,1% da população masculina e 5,7% da população feminina eram consumidores da bebida. Quando analisada a distribuição etária desse consumo, outro choque. A pesquisa evidenciou que 41,2% de estudantes da educação básica da rede pública brasileira já haviam feito uso de álcool. Bom, pensando então em apreender informações, a apreender dados que esse texto nos transmite. É possível, aqui, parafraseando o que o texto diz, afirmar que há uma tendência maior de consumo de álcool na população masculina que na população feminina. Essa minha afirmação é paráfrase, é uma outra maneira, com outras palavras, de dizer que, dividido por gênero, o índice de qual é a população brasileira que depende de álcool, 17% da população masculina e 5,7% da população feminina é consumidora da bebida, né, de bebidas alcoólicas. Veja, afirmar então que há uma tendência maior no consumo de álcool pelos homens brasileiros do que pelas mulheres brasileiras é fazer uma paráfrase do que é dito aqui no texto. Observe, porém, que seria um erro de interpretação, a partir disso, apontar qualquer causa para essa diferença e atribuir ao texto essa causa. Se nós disséssemos aqui que o texto faz uma denúncia da cultura machista, isso não seria muito preciso, porque o texto não analisa o quanto o machismo da sociedade é responsável por essa diferença nos índices. A paráfrase aqui se limita ao que está na superfície do texto, a apreensão deve levar em conta aquilo que o texto de fato verbalizou, aquilo que de fato o texto disse. Bom, apreendendo aqui outras informações desse texto, é possível afirmar que, segundo, né, esse informe da Revista Brasileira de Psiquiatria, os estudantes de educação básica não deveriam ter contato com álcool ainda.
Bom, como é que é possível deduzir que para a Revista Brasileira de Psiquiatria é, é ruim, é nocivo, é negativo que jovens tenham contato com a bebida? Bom, vejamos que quando se fala na distribuição etária e se mostra que 41,2% dos estudantes de educação básica já haviam feito uso de álcool, isso é tratado como um choque. Bom, um choque é afirmar, segundo o texto, que esses estudantes já haviam feito uso de álcool. Esse advérbio aqui, de tempo, no contexto, indica algo que aconteceu antes do esperado, antes do previsto. O texto parece reconhecer que o consumo de álcool pode fazer parte, quem sabe, socialmente, da vida de um indivíduo, mas que já na educação básica tanta gente tenha contato, na época da educação básica, tanta gente, tantos jovens tenham contato com a bebida, é algo chocante. É a relação dessas passagens aqui que me permite chegar a uma inferência. No caso, o texto não chega a verbalizar explicitamente que os jovens não deveriam ter contato com a bebida alcoólica. Porém, é possível concluir, é possível inferir isso de outras afirmações aqui do texto. Bom, pensando aqui de uma maneira mais global, numa inferência do que o texto diz, do que o fragmento diz como um todo, é possível dizer que esse fragmento aponta o quanto o consumo de álcool na sociedade brasileira é preocupante e que esse consumo já começa na juventude. Afirmar isso é fazer uma apreensão por resumo disso tudo que está na superfície desse texto.